Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Se você não é inscrita no canal, eu te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse vídeo, me ajude a propagar a palavra do Senhor. É de uma maneira simples, mas uma maneira eficaz. Simplesmente trago a mensagem do Pai. Simplesmente tenho feito a vontade de Deus. Conforme o Espírito Santo coloca no meu coração, eu trago para vocês, tá? Baseado sempre na palavra, não no que eu acho, no que eu penso, mas naquilo que vai transformar a sua vida, que é a palavra de Deus, não é verdade? Então eu estou aqui para fazer simplesmente a vontade do Pai, para que você cresça junto comigo. Na medida que eu estou andando, na medida que eu estou crescendo espiritualmente, eu venho aqui dividir com você. Eu sei que sempre tem alguém aí disposto a ouvir e a colocar em prática a palavra de Deus. Apenas abra o seu coração, não fica olhando para minha aparência, na maneira de eu falar. Às vezes eu sou imperfeita, eu erro muito, né? Sou normal como qualquer outra pessoa. Talvez por isso Deus me escolheu para fazer a obra dele, porque o Senhor Jesus é muito simples, né? O nosso Deus é muito simples, é dessa forma que ele trabalha. Ele procura aquele que não sabe, aquele que não é capaz, porque é ele que nos capacita. Então o nome dele é engrandecido dessa forma. Ele usou quem? Davi, né? Que não tinha aparência de rei, que não tinha porte de rei, e Deus escolheu Davi entre seus irmãos. Se fosse pela aparência, teria escolhido Eliabe ou os outros irmãos dele, que eram homens preparados para a guerra, homens altos, fortes, né? Mas Deus vai lá escolher aqueles simples, porque Deus contempla o nosso coração. Isso é maravilhoso, né? Então estou aqui fazendo simplesmente a vontade do Pai, e você possa me ajudar aí, compartilhar esse vídeo com outras mulheres, estando em oração por mim, porque não é fácil, tem uma batalha espiritual aí, tem o nosso inimigo, Satanás, e hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu tenho enfrentado várias guerras espirituais e estou vencendo. E hoje eu posso te dizer que eu começo a ver a minha vida andar, sabe? Ver assim, as barreiras sendo colocadas por terra, vendo Deus trabalhando de uma forma maravilhosa na minha vida. Conforme foi esse andamento, eu venho contando para vocês. Eu quero que vocês entendam que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela produz frutos, ela produz transformação. Nós apenas temos que ler a palavra e colocar em prática em nossas vidas, e aí nós veremos grandes resultados. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse título que eu deixei aí, sobre Satanás, né? Eu vejo que muitas vezes a igreja não gosta muito de tocar nesse assunto, nós usamos até os nomes até bonitinhos para Satanás, né? O inimigo das nossas almas, aquele lá, o outro. É tanto nome bonitinho, né? Que parece que nós queremos assim fazer com que o poder de Satanás seja diminuído, né? E nós temos que entender que Satanás também tem poder, tá? Quando nós damos legalidade, ele entra e destrói a vida de um ser humano. Então nós temos que estar atentos e saber que nós temos um inimigo da nossa alma. Nós vivemos em guerra. Antigamente as guerras eram carnais, né? Nós vemos aí no início da palavra, quando você começa a ver o povo de Israel sempre em guerra, para conquistar as suas vitórias, eram em guerras, né? Ia lá e matava seus inimigos, e tomava posse daquele lugar, e tomava o despojo, e venciam, e iam tomando aqueles territórios, aqueles lugares que Deus ia dando para os seus servos, né? E hoje nós continuamos em guerra, só que a nossa guerra hoje é espiritual. Muitas vezes pensamos que a nossa guerra é contra o nosso irmão, né? Muitas vezes nós pensamos assim, se eu te perguntar quem é o seu inimigo hoje, você pode de repente ter um inimigo aí, alguém que fica te provocando, fica fazendo coisas para te aborrecer, e você vai dar um nome, é minha sogra, é minha cunhada, é meu esposo, é minha mulher, é minha esposa, que mais? É minha amiga, é o fulano lá onde eu trabalho, é o meu chefe. Nós pensamos que são pessoas, mas o nosso inimigo é Satanás. Isso tudo está na palavra do Senhor. E nós que somos servos de Deus precisamos entender quem é Satanás. Precisamos estudar também quem é ele, como ele age, como ele trabalha nas nossas vidas. Satanás, como eu sempre digo aí, já tem alguns vídeos, ele nunca aparece para nós dessa forma aqui, ó. Você viu aí essa foto? Se ele aparecesse assim, nossa, seria maravilhoso, porque nós iríamos ter muito medo, nós iríamos correr, nós não iríamos fazer nada que agradasse a ele, porque nós saberíamos que ele apareceria dessa forma. Mas ele vem de uma forma tão sutil, ele usa pessoas, ele usa situações, ele vem com seu sapatinho de algodão. A palavra do Senhor diz que Satanás, ele é astuto. Ele nos estuda, ele sabe o que me aborrece, ele sabe qual que é a minha fraqueza, ele sabe qual é a sua fraqueza, e é aí que ele vai trabalhar. O Satanás está sempre atento para nos destruir. E olha o que diz na palavra do Senhor, que está 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que runge procurando alguém para devorá-lo. Ou seja, ele está no nosso derredor, tá? No nosso arredor está o anjo do Senhor, que acampa ao nosso redor, né? Que cuida daqueles que temem a Deus. Mas Satanás está ao nosso derredor, rungindo como um leão, procurando simplesmente uma brecha para poder entrar e nos destruir. Então, como ele vai encontrar essa brecha? Quando eu dou lugar, quando eu peco, quando eu faço algo, que ele está ali atento, né? Muitas vezes nos preocupamos de, eu não posso fazer isso porque o pastor vai ver, eu não posso fazer isso porque a irmã fulana, o irmão ciclano está aqui perto. E nos preocupamos com pessoas físicas, porque nós, infelizmente, achamos que o mundo real é esse nosso aqui, o mundo físico, mas o mundo maior é o espiritual, tá? Então, Satanás, ele fica atento. Então, de repente, você está num lugar escondido e lá você procura, bom, não tem ninguém vendo. Aqui nós vigiamos, né? Engraçado, né? A palavra fala para nós vigiarmos. E nós vigiamos, às vezes, em relação ao mundo físico. O pastor não está aqui, a irmã fulana não está aqui, meu esposo, minha esposa, ninguém está vendo, ninguém vai saber, então eu vou fazer isso que desagrada a Deus. Porque nós achamos que essas pessoas não estão vendo, tá ótimo. E nós esquecemos do mundo espiritual. O principal, que é o nosso Deus, que está em todo momento, em todo lugar, em todo instante, ele está nos vendo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Satanás também, que está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Outra coisa é tomar cuidado com essa luta espiritual que nós temos constantemente, tá? A palavra de Deus diz o quê? Que o reino de Deus é tomado à força, tá? Então nós temos uma guerra espiritual. O nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário, né, a nossa salvação. Ele morreu por nós, pelo nosso pecado, e nos dá direito a essa vida eterna e essa ligação direta com o Pai. Em contrapartida, assim que eu aceito a Jesus, eu tenho um inimigo. Eu tenho o inimigo da minha alma. Eu tenho uma guerra espiritual. Eu tenho Satanás constantemente lutando para me destruir. Então nós temos que estar constantemente ligado, entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E o nosso Deus nos deixou armas espirituais, que é a oração e que é a jejum, tá? Nós temos que orar constantemente. Procura aí ter o seu momento diário com Deus, pela manhã. Eu sei que às vezes você tem uma vida corrida, não tenho tempo porque eu preciso trabalhar, preciso correr atrás do sustento da minha casa, eu tenho meus filhos para cuidar, tenho um marido, mas olha só o que eu vou te dizer, é muito importante que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Levante um pouquinho antes do seu horário de trabalho, né? Meia hora, uma hora, deixe alguns minutos, algumas horas para reservar para o Senhor em primeiro lugar. Lê uma palavra, ore. Satanás precisa olhar para você e ver essa mulher, esse homem, é um homem de Deus. Ele não está dormindo, não. Ele está atento ao que está acontecendo no mundo espiritual. O que a palavra nos diz? Ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente, está atenta, tá? Quando você está andando ali, de repente, numa fazenda, num lugar que tem um mato, alguma coisa assim, tem uma cobra, ela está atenta. Você está desligado, está andando lá, contemplando a natureza e ela já está prestando atenção no que você está fazendo. Ela está prudente. E se você chegar perto dela, ela vai te atacar. Ela está atenta. E assim nós temos que ser com Satanás. Nós temos que estar atento. A todo momento ele está aí ao nosso derredor. E nós temos que estar seguindo o nosso Deus, fazendo aquilo que agrada ao Pai e fechando todas as brechas nas nossas vidas, para que Satanás não encontre lugar para nos devorar, tá bom? Nós temos que tomar cuidado, né? Então é isso, ficarmos sempre atentos. Vamos ver, às vezes você está enfrentando uma batalha, uma luta, né? Às vezes espiritual. Vem aquele desânimo, você fala, não, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a palavra, e vem um desânimo, vem assim uma falta de fé, mas resista a isso em nome do Senhor Jesus. E leia, nem que for um capítulo, alguns versículos, aquilo que você conseguir fazer, ajoelhe e ore. Eu já tive momentos de eu ajoelhar e não ter palavras para falar, apenas chorava. E o Espírito Santo de Deus leva, recolhe a tua lágrima e leva ao trono de Deus. E o Espírito Santo fala por nós, ele sabe o que nós estamos sentindo, ele sabe qual é a nossa dor. Então não tem desculpa, se você estiver forte, ore, busca o Senhor. Se você estiver fraca, ore, busca o Senhor. Se você não tiver palavras, chore na presença do Pai, mas não deixe de buscá-lo, porque o Senhor Jesus está contemplando todas as coisas. E Satanás também está atento a todas as coisas. Então nós temos uma guerra espiritual constante. Até que Jesus venha nos buscar dessa terra, nós estaremos aqui em guerra, tá? Eu vou deixar para vocês mais uma palavra do Senhor que diz assim, em Efésios 6, versículo 10 e 12. Olha só, armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus,
para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então observa que há uma luta, que há uma guerra, tá? Olha que interessante o que diz essa palavra. Versículo 11. Revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Satanás está sempre preparando uma cilada para nós cairmos. Por isso que é tanta guerra, por isso que há tantas barreiras, tanta dificuldade, tá? Nós que somos servos do Senhor, é diferente daqueles que servem a Satanás. Tem até um ditado popular aí que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Um ditado popular que é verdadeiro. Quanto mais você coloca a sua vida no altar, quanto mais você procura se santificar, quanto mais você imita Jesus Cristo, mais Satanás se levanta contra a sua vida. Mais Satanás vai preparar ciladas para te derrubar, para te destruir, para que você não fique firme. E como que eu vou ficar firme? Orando, jejuando e lendo a palavra. Eu vou estar aqui batendo firme nessa mensagem, porque isso precisa entrar no seu coração. Nós não vamos mais sermos cristãos apenas de aparência. Satanás teme um homem, uma mulher que serve ao Senhor, que tem um coração na presença do Pai, que imita Jesus Cristo, que ora, que jejua, que está constantemente em batalha espiritual, que ele sabe a arma que ele tem para vencer Satanás e que nós sabemos quem é Satanás. O diabo existe. Aí muitas pessoas dizem, não existe o diabo, o inferno é aqui mesmo, e nós que somos cristãos nós sabemos que não, né? A palavra do Senhor diz que ele existe e ele está aqui para nos destruir. Satanás, é como diz a palavra do Senhor, Satanás ele vem como um ladrão, né? Ele não avisa, ele vem para destruir mesmo. E nós estamos aí constantemente sendo bombardeados por ele. Mas maior é quem está conosco, aquele que busca o Senhor, aquele que tem a vida no altar, aquele que usa as armas espirituais que nós temos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que essa mensagem entre no seu coração e produza transformação. Que você ande conforme a vontade do Pai e logo mais você estará contando grandes bênçãos, grande testemunho, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.